Vamos ouvir a Danilo. A primeira turma do Supremo decidiu por unanimidade tornar réus o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, o ex-deputado estadual TH Joias e o desembargador federal Macário Ramos Júdice Neto. Os três estão presos e são acusados de obstrução em investigação relacionada ao vazamento de informações sigilosas de uma operação contra o Comando Vermelho. A decisão também vale para Jéssica de Oliveira Santos, esposa de Joias, e Tárcio Nascimento Salgado, que é suspeito de lavar dinheiro do tráfico da favela de Senador Camará, na zona oeste do Rio. O julgamento ocorre no plenário virtual do Supremo e até a próxima sexta-feira os ministros podem ajustar os votos. Por enquanto, unanimidade para tornar os quatro opos. Dani, são políticos, estaduais, ex-presidente da Alerj, são pessoas que ocupariam o governo do estado, eventualmente, né, que foram presas por vazar informações ao CV. O Bacelar era para ser o governador. Isso, o governador. E qual é a do desembargador? Porque, lembrando que o Cláudio Castro não é mais governador do Rio de Janeiro, para se livrar da cassação ele renunciou, e quem ia assumir era o presidente da Alerj. Mas por que não assumiu? Porque tá preso! Ai, meu Deus! Que loucura! Será que não dá para fazer da cadeia home office? Aí, né? É ele que repassa informações sobre operações que seriam realizadas no Rio de Maranello, um beijo pra você, minha querida. Quanto tempo eu não te via? Obrigada. Janeiro contra o Comando Vermelho, para o Bacelar, que avisa o TH Joias, esse cuja foto, o registro mais conhecido é ele deitado em cima de um colchão cheio de dinheiro, e avisa, vai ter batida aí da polícia na sua casa. O TH Joias chega a filmar um vídeo dizendo que não sabe o que fazer com a quantidade de picanha que tinha no refrigerador dele, portanto ele se prepara para a batida apagando registros, enfim, subtraindo provas, né? Isso é que leva ao afastamento de Rodrigo Bacelar da presidência da Alerj a essa crise política no Rio. Eu acho, Sarzan, que esses dois episódios que a gente está se analisando aqui deveriam chamar a atenção do eleitor para aquilo que realmente importa. Veja a qualidade da representação que estamos colocando nos postos mais valiosos de poder. Porque aí você pega esse grupo, por exemplo, no Rio de Janeiro, é o grupo que brada, que tem mesmo que jogar bomba em cima inclusive se vier dos Estados Unidos, melhor ainda, aí que eles ficam mais felizes. Bomba em cima de comunidade dominada pelo tráfico, né? Ou de integrantes do tráfico. Mas aí você vai fazer o quê? Vai jogar uma bomba na Alerj? Porque o que mostra a polícia quando se investiga a sério? É um pouco conecta certamente com a discussão que a gente estava tendo com o doutor, o advogado que a gente ouviu aqui há pouco, né? Está conectado por quê, doutor Fabiano? Porque as pessoas dizem coisas buscando o voto e quando você vai ver, o cara está avisando um contatinho dele, amiguinho, ex-deputado, que lavava dinheiro para o Comando Vermelho, segundo a Polícia Federal, que a PF vai bater na porta dele. Olha o que está acontecendo no Maranhão, quando você vai olhar, é um caso de distribuição de propina que tem uma arapuca armada à luz do dia, filmada com câmera, onde o cara pega e dá tiro no outro para não ser morto pelo cidadão que, segundo ele, estava armado. A discussão era sobre distribuição de propina. O cara que é o assassino confesso diz que entregava propina para o governador, para o grupo dele dentro do palácio. Esse é o nível da representação que a gente tem. Então, as discussões no Brasil elas ficaram desarrazoadas num grau em que acho que está se perdendo a oportunidade de olhar para o que é essencial neste momento. O que estamos fazendo com o nosso voto? Qual é, de fato, o histórico das pessoas que às quais estamos delegando o poder de decidir sobre o nosso futuro? Né? Porque até aqui, que esses dois casos mostram, e aí falar, nossa, o Maranhão, mundo cão. Não, olha o Rio de Janeiro. Olha o Rio de Janeiro, é Comando Vermelho tendo um informante presidente da Alerj, cara. Segundo a Polícia Federal. Então, assim, é tudo muito incômodo, né? E a discussão parece sempre se mover na filigrana, assim, que a gente fique olhando ali para o que realmente importa. O eleitor tem uma oportunidade de fazer uma mudança efetiva, né? Ou de sacramentar que a qualidade da representação que ele quer é essa aí que a gente está vendo hoje. Exato, e aí assumir que, né, os vínculos com o Comando Vermelho, eles, assim, não são tão inescrupulosos, a depender de quem, né, esteja
do lado ali dessas pessoas. Bom, vamos acompanhar como o eleitor vai se comportar diante desses fatos todos, né, que estão vindo a público esse ano. Temos uma boa oportunidade, né, de fazer mudanças em cenários. Dante, você traz uma apuração hoje, ainda falando em justiça, né, que os motivos da Advocacia Geral da União, do Jorge Messias, para não bancar a queixa da Polícia Federal contra o ministro André Mendonça. Que motivos são esses? Pois é, vamos relembrar aqui, né? O ministro André Mendonça e a Polícia Federal estão vivendo uma queda de braço já há algum tempo. A crise que está instalada hoje, né, ela é sem precedentes. O ministro montou uma infraestrutura própria de investigação dentro do gabinete dele, o que extrapola muito o papel de relator. Ele determinou, ele deu ordem, né, decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal é ordem, não é pedido. Aí aqui, a questão da Dani, eu vou falar sobre isso aqui. Eu não sei se vocês se lembram, mas a Polícia Federal pediu a intervenção da AGU. Deixa eu trazer para vocês essa informação, já que a gente está aqui. Jorge Messias diz a aliados que não vai bancar queixa da PF contra André Mendonça, tá? Então, aqui a gente tem o seguinte, eu vou trazer para vocês aqui, ó. Que é a matéria da própria Dani Lima, antes dela começar a falar, os motivos da AGU para não bancar a queixa. Então, o advogado-geral da União, Jorge Messias, disse a mais de um... o UOL, ele é complicado, ele é chatinho com o negócio de paywall. Vamos lá. Mas acho que foi mais rápido hoje. O advogado-geral da União, Jorge Messias, disse a mais de um interlocutor nas últimas semanas que não irá representar contra as determinações do ministro André Mendonça, que restringem o poder da direção da Polícia Federal e colocam sob a alçada do STF uma equipe de delegados e todo o material bruto apreendido no escândalo do INSS. Os motivos ele também declinou. Messias esteve com integrantes da PF, do Ministério da Justiça e do Supremo, ao menos 3 ministros nos últimos dias. A diversos desses interlocutores afirmou que não pretende apagar gasolina com fogo, numa referência ao impasse sem precedentes instalados entre Mendonça e a cúpula da PF. Em resumo, a PF pediu que a AGU ingressasse no STF com uma ação, para reverter as decisões de Mendonça que impedem o remanejamento de pessoal, comunicação entre delegados, cúpula de instituição de andamentos nos casos e até motivações para algumas operações. Ele ainda alocou no próprio gabinete uma equipe de delegados da PF de tamanho inédito e requisitou que todo o material seja alocado no próprio gabinete dele, tá? Então, é isso, que ele não vai segurar essa marimba sozinho, e a gente já imaginava, porque eles são irmão em Cristo. Então, já que a gente estava vendo a Dani, vamos continuar vendo ela falar sobre isso, e aí nós vamos para outras coisas importantes, mas eu preciso falar uma coisa para vocês, rapaz. Gente, falta R$80 ainda, mais uma membresia. Vocês podem contribuir da forma que vocês quiserem, mas eu preciso lembrar que a gente tem que bater a nossa meta, tá? Então, gente, do jeito que vocês puderem contribuir aqui, com R$5, R$3, R$10, do jeito que vocês puderem contribuir, agora é a hora, tá, minha gente? Então, agora é a hora de vocês contribuírem. Se 16 pessoas que estão aqui mandarem R$5, a gente fecha a meta rapidinho, tá? Então, bora lá, gente. É pela continuidade do canal mesmo. A nossa meta não é alta. É pela manutenção do nosso programa, tá? Então, eu conto com vocês. Pode mandar no Pix e falar aqui no chat. Mandei 5 no Pix. É esse aqui. folhademocrata@gmail.com. Eu dependo de vocês para continuar aqui. Vamos lá. Então, ele deu uma ordem para que todo o material apreendido no caso do INSS fosse direto para o gabinete dele, que houvesse indexador para busca.
inclusive, que o material não fosse encriptado, né, ou seja, fosse sem criptografia, e ele recebeu material bruto que nem periciado pela Polícia Federal foi, o que abre uma brecha grande para que lá na frente, aliás, lá na frente não, agora já estão fazendo os advogados dizendo, olha, eu não vou reconhecer, eu não vou comentar essa mensagem que foi vazada, falando, por exemplo, do advogado do Fábio Luiz, né, Lulinha, eu tenho até novidade para trazer aqui com exclusividade para o All News, eu vou antecipar a coluna de amanhã, então, dizendo, eu não vou comentar porque eu não sei se esse material é verdadeiro ou falso, ou se ele foi modificado, porque não passou pela cadeia de custódia. O que é a cadeia de custódia? Apreendeu, a PF cataloga tudo, pericia tudo, armazena bonitinho, faz um relatório e manda para o juiz. Né? Então, além disso, o ministro André Mendonça deu ordem proibindo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, de modificar qualquer pessoa na equipe que está atuando nessas investigações INSS Master. E aí não estamos falando só de delegados, né? A gente está falando de analistas, de peritos, ou seja, a função do diretor-geral da Polícia Federal, que é da organicidade, ela foi comprometida em partes por essa determinação do André Mendonça, que acabou congelando uma parte das atribuições do diretor-geral da PF. Ou seja, o impasse é grande. A PF representou formalmente na AGU, na Advocacia Geral da União, para que a AGU se insurgisse no Supremo contra essas determinações do Mendonça, dizendo que o ministro está interferindo no livre exercício, na autonomia da Polícia Federal, né, de gerenciar, inclusive, seu próprio pessoal. E a AGU não se manifestou até agora. Nas últimas 3 semanas, o ministro Jorge Messias, que é o chefe da AGU, fez uma série de conversas com integrantes da Polícia Federal, com o próprio André Mendonça, com o presidente do Supremo, Luiz Edson Fachin, com o ministro Gilmar Mendes, que é o decano do Supremo Tribunal Federal, para tentar colocar panos quentes, digamos assim, no impasse. O resultado prático até agora é 0, mas ele explicou a diversos desses interlocutores, inclusive do próprio governo, porque não vai levar adiante a reclamação da Polícia Federal formalmente, vai tentar resolver ali no gogó, no convencimento. Ele entende basicamente que tem 2 caminhos, né? Segundo o relator, ou avisa a PF que não vai se imiscuir em questões de cunho criminal e basicamente joga no lixo a representação da Polícia Federal, ou ingressa com a representação e abre uma avenida, não é nem um caminho, é uma verdadeira avenida para que peçam a nulidade, porque vão dizer, os alvos das investigações, que são vários, né? As pessoas falam, só tem fulano de tal. Não, vai de Flávio Bolsonaro até o Fábio Luiz, né? Passando por Ciro Nogueira e uma série de outros personagens implicados no INSS e no Master. Então, assim, são vários, né? Todos esses teriam um documento para dizer que formalmente houve foi corrompida a rigidez do processo por conta da condução do relator. E aí o ministro Jorge Messias, segundo me relataram, disse, eu não vou escrever o meu nome na história, né, tendo sido responsável por abrir a possibilidade para que vários culpados possam ali na frente escapar da justiça com base num ato meu. Mas o fato é que a PF continua, de certa forma, tendo suas atribuições estranguladas, a equipe continua trabalhando no gabinete do ministro André Mendonça e isso ganha outro contexto agora. Por quê? Porque muito se discute sobre a quantidade de informações, né, que vem aparecendo, pensadas, diálogos, né, relacionados ao Fábio Luiz, o filho mais velho do presidente Lula, conhecido como Lulinha, né, enquanto nada se tem de notícia a respeito do Dark Horse, em que E aí, antes dela falar disso, eu vou trazer para vocês aqui essas informações do Lulinha, tá? Então vamos lá, porque a gente vai falar sobre isso por aqui, sim, porque temos algumas questões, o que acabou acontecendo, né? Advogado de Lulinha rebate Alfredo Gaspar, tá? Então vamos ver o que foi que se comentou sobre esse assunto hoje. Advogado de Lulinha rebate Alfredo Gaspar e diz a Polícia Federal está mais perto da porta dele. Advogado de Lulinha, Marco Aurélio de Carvalho, rebateu uma declaração de Alfredo Gaspar, que Lulinha e Marcola serão presos à frente da defesa de Fábio Luiz Lula da Silva. O Lulinha
O Marco Aurélio de Carvalho reagiu à declaração de Alfredo Gaspar, vice na chapa de Flávio, de que o filho do presidente acabará preso. Na terça-feira, Gaspar afirmou à coluna que, como relator da CPI do INSS, vem indícios que Lulinha, assim como Marco Aurélio Santana Ribeiro Marcola, serão investigados e presos. Aí, o advogado subiu o tom e afirmou que duvida que Gaspar sequer tenha 2 neurônios para perceber que não há motivo, que Lulinha se mudou para a Espanha após as denúncias e do próprio Marcola. Se ele tiver 2 neurônios, o que eu coloco em dúvida, ele vai perceber que não há motivo nenhum para a prisão do Flávio e do próprio Marcola, comentou o Mac, que é coordenador do grupo Prerrogativas, tá? Agora, eu quero colocar, antes de continuar, o fato da... A gente vai colocar a Dani Lima falando aqui, então, ela falando sobre o caso do Lulinha. Então, ela começa a falar sobre isso por aqui agora, e vamos ouvir o que ela tem para falar, porque isso é extremamente sério, e a gente tem outras análises aqui. E, gente, bora... Através do superchat, através dos super stickers, eu preciso de vocês. Se a gente tiver R$1 de todo mundo que tá aqui, a gente fecha a conta e passa a régua. Então, quem puder mandar R$1 ou quem puder mandar R$2, gente, agora é a hora. Agora é a hora, tá? Para eu conseguir bater a nossa meta. A nossa live hoje maravilhosa. Muito obrigada a presença de todos por aqui. E por isso que eu tô insistindo pra gente bater a meta, porque eu sei que hoje um pouquinho de cada um, eu tenho certeza que a gente vai bater logo. Vamos ouvir o que a Dani Lima tem para falar sobre o caso Lulinha. Relacionados ao Fábio Luiz, o filho mais velho do presidente Lula, conhecido como Lulinha, né? Enquanto nada se tem de notícia a respeito do Dark Horse, em que o próprio candidato à presidência da República se gravou pedindo dinheiro, agradecendo, depois cobrando, mas o próprio candidato à presidência da República foi até a casa de Daniel Vorcaro, depois de Vorcaro preso, quando já estava de tornozeleira, segundo o presidente do PL, para pedir o restante do dinheiro. Flávio Bolsonaro dá outra versão, diz que foi lá para encerrar a relação que tinha com Daniel Vorcaro, né? De todo modo, neste processo, neste caso, que também está sob investigação, nada se sabe até o momento. Eu trago aqui, antecipo uma apuração que vai entrar logo mais. Eu falei hoje com o Marco Aurélio de Carvalho, que é advogado do Fábio Luiz, o filho do presidente Lula, e ele disse que a defesa está avaliando ela própria pedir a quebra total do sigilo dos referentes ao Luiz, porque, segundo ele, está havendo assimetria, né? Saem fragmentos de conversas, fragmentos de imputações ou de relatórios, e a defesa não sabe nem assegurar o que é verdadeiro e o que é falso para poder exercitar ou exercer a sua função da melhor maneira possível. Então, avalia ele próprio, pediu ao ministro André Mendonça a derrubada do sigilo de todos os casos que correm contra Fábio Luiz, o Lulinha, no Supremo, Sarza. Saiu uma novidade, né, Dani? Até hoje, na primeira edição, falávamos aqui, a Fabíola Cidral, Sakamoto, Josias e nosso time, sobre as últimas informações da Luxinger, que é aquela empresária, com o Marcola, né? São novas informações que vão surgindo aos poucos, né, em pinceladas. E aí, deixa eu só falar para vocês o que saiu na mídia hegemônica hoje. Investigado por tráfico de influência, Lulinha visitou o Planalto 18 vezes, tá? É a notícia que se descobriu. E também a outra é de que a Polícia Federal suspeita que Roberta Luxinger tinha autorização para agir em nome de Lulinha. Então, tudo é uma suspeita, tudo é um talvez, não há crime, mas aí eles começam a pegar e trazer um monte de coisa que não tem sentido para poder criar um factoide. Vamos ouvir a Dani Lima. Houve, a PF encontrou, né? Isso por si só deveria servir de atestado de rigidez, né, do trabalho da PF. A PF encontrou mensagens nas quais o Marcola pede para essa, que na verdade é uma lobista, né, que é a pessoa próxima ao Fábio Luiz, né, ao Lulinha, e é assim que ela consegue acesso a outros integrantes do governo. Então, a Roberta Lutzinger recebe um pedido para fazer uma compra de uma joia que o Marcola queria entregar, acho que para a mulher dele, manda a foto, a joia avaliada em R$9 mil, o dinheiro foi devolvido depois, né? Mas esse era o grau de intimidade. Agora, de todo modo, é horroroso, precisa investigar, deve ser investigado.
A grande questão aí não é se investiga ou não investiga. A investigação está acontecendo. É a velocidade de uma, não velocidade da outra e a monta, né, do que está envolvido. De um lado, você tem um escândalo do Master de 40 bilhões de reais, protagonizado por um personagem que se comprometeu a destinar 130 milhões de reais para a família Bolsonaro, entregou 61 milhões e depois foi cobrado a pagar o resto para um dinheiro que foi transferido para os Estados Unidos e um filme que até hoje não se viu. Do outro lado, você tem o Marcola, que era chefe de gabinete do Lula, que diz ter devolvido ali pouco mais de 200 mil reais para essa lobista, que segundo ele jamais apresentou qualquer representação. Eu quero é que investiguem os dois, entendeu? Com a importância que aí a monta que cada assunto aí tem. Mas sim, houve de novo ontem uma leva. Foram vários fragmentos de informação publicados em diversos veículos, todos eles relacionados à investigação do filho e do chefe de gabinete do presidente Lula. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista e independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!